Amados irmãos e irmãs, com muito prazer cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez agradecendo a Deus pela sua atenção, pelo privilégio de estar desfrutando deste momento, glorioso, para discutirmos também e fazermos a exposição de mais uma temática voltada para a lição bíblica da escola dominical, que vem trabalhando dentro do trimestre a temática escatológica, os eventos dos últimos dias. E nessa ocasião, especificamente, hoje vamos trabalhar a lição de número 9, a vinda de Jesus em glória. É um tema importante da nossa teologia escatológica e, para tanto, está conosco nessa ocasião especial para debatermos um pouco e nos esclarecer as possíveis dúvidas que ainda persistem. Nós hoje estamos contando mais uma vez com a presença do nosso pastor João Barbosa, que também é nosso secretário da Superintendência da Escola Bíblica Dominical e é capelão da nossa Escola Teológica das Assembleias de Deus em Abreu e Lima. Pastor João, prazer mais uma vez tê-lo aqui. A paz do Senhor para todos e o prazer todo meu, caríssimo irmão e amigo, amém, Marcelo, está aqui para comentarmos, palestrar sobre este importante assunto que é a vinda de Jesus em glória. Amém. Também, meus amados irmãos, está conosco o nosso segundo dirigente, o vice-dirigente da Escola Bíblica Dominical em Tabajara 1, nosso irmão Leandro Bezerra, que também é formado em filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco. É um prazer tê-lo aqui nessa ocasião tão especial, amado irmão Leandro. Seja bem-vindo. Bom, para iniciarmos esse momento, que certamente deve ter chamado muita atenção dos estudiosos durante esse trimestre, Já estamos convergindo aqui para uma situação para as situações de definições, para os últimos momentos da história humana. Então, nos deparamos agora com aquela ocasião em que o Senhor Jesus Cristo há de descer de forma gloriosa, será contemplado por muitas nações, muitos o verão, mas ele virá com um propósito específico. Pastor João, eu gostaria que nessa ocasião o senhor pudesse assim, nos esclarecer, dentro da ordem dos eventos que vão estar acontecendo dentro da grande tribulação. Lá no finalzinho parece que há um que vai colocar um fim definitivo no que chamamos de grande tribulação e assim iniciar outro. Mas, para que Jesus desça em glória, o que vai estar acontecendo na terra, para que ele venha, que é o nosso primeiro tópico aqui da lição, Jesus voltará como prometeu. Então, que retorno é esse? Que volta é essa? E para que ele virá? E essa vinda de Jesus em glória é uma vinda surpresa ou uma vinda já há muito esperada? Evangelista Marcelo, a vinda de Jesus em glória, ela tem alguns objetivos específicos. Um deles é pôr fim àquele tempo de turbulência e miséria e destruição em todo o mundo. Porque a grande tribulação, ela será em todo o universo. A abertura dos selos provocará, alguns deles, terremotos. Chega-se até a dizer que os montes e as ilhas fugirão do seu lugar. Sem se falar nas catástrofes nucleares. É isso aí em lugares localizados. Mas um dos objetivos da vinda de Jesus em glória, que João no Apocalipse diz que todo olho o verá. E Mateus diz que ele aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão vendo o Filho do Homem, porque é como se o relâmpago saísse do Oriente e se mostrasse no Ocidente. Isso se refere exatamente àquela vinda em glória. Como Israel tem pactos com Deus e eles ficaram de fora, e Paulo diz que foi o endurecimento que veio em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Nessa recusa de Israel, as portas se abriram para os gentios, como inclusive na lição passada a gente viu essa declaração pública de Jesus do anúncio do Evangelho às nações, a todo tipo de gente que pode aceitar. Mas agora, com a ida da igreja para os céus e o retorno dele agora com a igreja para julgar, mas um dos objetivos é livrar a nação de Israel do seu extermínio, pois Israel nunca possuiu os limites geográficos que Deus prometeu a Abraão, nem mesmo nos dias gloriosos de Davi e Salomão, aquela terra desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Israel nunca tomou posse completamente, nem mesmo nos tempos do rei Davi. Pois bem, e Israel estará, como já tem todos os países ao seu redor, literalmente são seus inimigos, bem armados, e deseja destruí-los. Hoje, os filhos de Israel, a sua liderança acha que Israel tem como se defender. Inclusive, é uma nação pequena, mas que acredita-se tenha dezenas e dezenas de armas nucleares que serão usadas naquele momento. Mesmo assim, não evitará a sua destruição. E quando Israel estiver numa situação que não tiver recursos como se livrar, vendo ser destruído, Jesus virá com a igreja, porque precisamos entender, e os profetas falaram, que há um tempo de bonança, de paz e de prosperidade na terra, apesar de tudo isto. A grande tribulação será o finzinho dela, como já estudamos na lição passada, o finzinho dessa grande tribulação é uma situação terrível. E é nesse processo que Jesus desce com a igreja e pisará no Monte das Oliveiras, o mesmo lugar que ele estava quando subiu. Pastor João, deixa-me só intervir e já colocar outra questão. Essa sua segunda vinda é diferente daquela primeira vinda, quando ele veio, né? Não tinha nem mesmo onde repousar a cabeça, não tinha nem mesmo onde nascer, né? Ele veio ali para redimir a humanidade, resgatar o homem, né? E não imagine que ele agora vem com esse mesmo caráter. De jeito nenhum. Aquele que disse assim, alguém disse para ele, mestre, eu te seguirei. Para onde tu for, ele disse, filho, eu não tenho, a raposa tem, as aves do céu têm ninho, e a raposa tem covis, mas o filho do homem, ou seja, eu, não tenho onde reclinar a cabeça. Ele não tinha. Na hora de nascer, disseram, lá atrás tem um lugar onde os animais, leva ele para lá. Ele nasceu lá numa estribaria, vamos dizer assim, numa extrema pobreza. Não é esse Jesus. É um Jesus dono dos céus e da terra. O texto bíblico diz que é com poder e grande glória. E segue com ele os exércitos dos céus, ou seja, um cortejo inumerável de anjos, e a igreja, a qual se tornou sua esposa lá nas bodas, e descerá com ele para esta terra, junto com ele. E aqui ele porá fim às batalhas que estará acontecendo no Oriente Próximo e outras partes do mundo. Porque como a terra tem a sua curvatura, e o versículo
29, de 24 de Mateus, diz que é como um relâmpago, sai do Oriente, se mostra ao Ocidente. Ou seja, e Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá. Ou seja, alguém já disse que Jesus aproveitará bem a curvatura da terra. Ele vai vindo e todas as aldeias mais remotas, não é só os cidadãos das grandes cidades, é nos recantos mais distantes do universo, se é que podemos dizer assim, com as tecnologias existentes naquele tempo. Todos o verão, mas não vai ver através da televisão, vai ver mesmo a olhos nus, ele presente, porque ele circundará. Por isso que o texto diz, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra do Ocidente, se vê em toda parte. E quando ele pisar no monte, com poder e glória, que Israel está nas últimas, porque ali é um momento da conversão de um povo que é o povo de Deus, que ficou afastado por um tempo, mas que agora retorna, porque antes, me permita, Deus, o próprio Deus, vai chamar 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Eles serão revestidos do poder de Deus. Conhecimentos, possivelmente eles terão conhecimento das coisas de Deus, mas o revestimento do poder de Deus, do Espírito Santo, não é que sejam super-homens, mas são homens dotados poderosamente da autoridade de Deus para cumprir-se aquilo que Mateus disse, que ele disse, e este evangelho do reino, aí se cumpre, será pregado e testemunho de todas as gentes, e então virá o fim, porque é no finzinho exatamente. E há uma colheita sem precedente. Tim LaHaye diz até que será uma colheita que talvez supere tudo o que aconteceu desde a igreja, desde Pentecostes, os milhões ou bilhões que crerão em Cristo. Tudo fruto dessa sua vinda gloriosa, né? E a gente sabe que é uma situação de muita necessidade para o povo judeu, que exigirá um urgente socorro, né, sobrenatural, porque de forma natural, Leandro, parece ser impossível, né, uma reação dos judeus que vão estar sendo oprimidos por algumas nações, né, opositoras e inimigas, e que essas nações, sob a liderança do chamado anticristo, vai estabelecer seu trono justamente na cidade considerada santa. Eu gostaria que você, Leandro, né, pudesse assim para a gente, pelo menos vislumbrar esse cenário hoje, né? O que é que vai estar acontecendo ali? Quem vai estar ali? Né? As figuras, né, por exemplo, do anticristo, o falso profeta, como é que eles vão estar sendo ali representados? Porque até então a gente tem a ideia desses elementos como figuras, mas como é que eles vão estar sendo ali representados? São seres literal ou são apenas figuras? Muito bem, Marcelo. Em relação ao povo de Israel, um estudo histórico do povo de Deus já vai evidenciar que Israel sempre foi perseguido. O povo de Deus, Israel, e é um pressuposto básico da nossa interpretação bíblica, fazer uma distinção entre Israel e a igreja. Então, Deus ele trata nas várias dispensações de forma diferente, sempre visando a redenção do seu povo. Então, no Antigo Testamento, nós temos as alianças que Deus fez com o seu povo, que era Israel, e quando do endurecimento de Israel, Deus ele abre o mistério da igreja. Eu queria ler, para responder essa pergunta, eu acho que é um texto muito fundamental em relação a isso, Efésios, né? Efésios trata o apóstolo Paulo falando da igreja em relação a Israel, capítulo de número 3, capítulo 3 de Efésios, ele trata da igreja nesse sentido, capítulo 3 de Efésios, e nós vamos ler aqui a partir do versículo 3. Ele diz assim:
Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então veja, o apóstolo Paulo aqui, ele fala do mistério de Cristo. Que mistério de Cristo é esse? É bom, antes de tudo, salientar que quando o Novo Testamento fala de mistério, não se está se referindo a algo oculto, não é? A algo que é cognitivamente impossível de se alcançar, mas de uma verdade que passou a ser revelada, que outrora estava oculta e agora está sendo revelada. E ele diz que esse mistério de Cristo, ele diz no versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ele diz que mistério é esse. Então, ou seja, é um mistério revelado. Ele começa a sentença com a seguinte expressão, a saber. Então, a saber aqui já implica um mistério revelado. Que mistério revelado é esse? Que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo. Então, nós vemos aqui que a igreja, nessa dispensação atual, ela é o foco da atenção de Deus. Todavia, Israel não perdeu o seu lugar proeminente nos projetos escatológicos de Deus. Então, desde sempre, Israel foi perseguida. Não é? Se nós fazemos uma leitura prática da história, nós vamos ver que o povo de Deus vivo hoje é uma prova inconteste da própria existência de Deus. Porque Israel é um milagre. Não é? E eu digo, pastor João Barbosa, que a profecia de Ezequiel, capítulo 37, quando está escrito que Deus traria o seu povo dos 4 cantos da terra, se cumpriu de forma parcial, não completa. Em 1948, quando a nação de Israel é repatriada, acontece ali algo parcial, porque como o pastor João colocou, Israel nunca possuiu todas as suas terras. E muita gente até se pergunta por que tantas nações fazem tanta questão por aquelas terras. O que é que ela tem de tão especial? Deus abençoou aquelas terras. Nenhuma nação do mundo possui a bênção que Israel tem. Então ela é perseguida de todos os lados. Você veja, eu quero citar pelo menos 4 fontes de perseguição que Israel passou. Por exemplo, o comunismo. O comunismo tem uma vocação antissemita. O comunismo tem, as ditaduras comunistas têm essa vocação. E, o próprio Estados Unidos, né, que historicamente dá apoio a Israel, mas é um apoio meio que velado. É dúbio. Dúbio, porque às vezes, por exemplo, nas Nações Unidas, muitas vezes os presidentes dos Estados Unidos fizeram votos contra Israel. Israel, muitas vezes, perdeu, inclusive, o direito de se defender contra os inimigos que estão ali a todo momento querendo destruir Israel. As nações que se dizem palestinos, mas que não são palestinos, são árabes, são islâmicos, que querem tomar a terra de Israel. Eu quero salientar aqui, para terminar essa parte, que Israel, hoje, ela não possui 20% da terra que Deus prometeu a Abraão. Então, é uma perseguição sistêmica, que Israel tem sofrido, inclusive do romanismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que o romanismo, de mãos dadas com o imperialismo e a ditadura que foi implantada, com o fascismo, nazismo, ela perseguiu Israel. Não é? Deu apoio à filosofia antissemita do Estado germânico e perseguiu Israel. Então, hoje, Israel é um milagre nas mãos de Deus. Então, é bíblico, inclusive, a igreja orar por Israel. Não é? Deus tem essa preocupação em cuidar de Israel. Desfrutarão de bênçãos aqueles que tal fazem, né? Quem ora pela paz de Jerusalém. De Jerusalém, né? Então, se historicamente a gente já tem toda essa plataforma montada, né, acerca da perseguição, né, que sempre foi evidente ao povo judeu pelas mais diversas razões, ou seja, no futuro não será diferente, pastor. Nós teremos ali figuras políticas, religiosas, fatores econômicos, né, tudo convergindo contra o povo judeu. Hoje, por exemplo, há líderes políticos, né, vizinhos a Israel, que já declararam publicamente o seu desejo em exterminar definitivamente aquele povo. Por que então será? É a grande pergunta. Então, haverá um momento na história onde estas nações estarão reunidas,
né? E todas elas vão empreender um esforço bélico para justamente alcançar esse objetivo. É evidente que Israel não vai dispor de toda essa força para se contrapor, o que exigirá o seu pedido de socorro, a sua clemência ao Deus Todo-Poderoso, né? Mas quando então a gente vai ver que o Senhor Jesus Cristo intervirá nesse embate para poder socorrer e manter aquela nação. Mas, pastor João, a gente não tem somente os que perseguem, a gente tem também os que estão a favor do povo judeu, né? Há pouco tempo, lamentavelmente, a nossa nação teve representantes que se manifestaram meio que contrário, né, a essa postura bíblica, né? Louvamos a Deus porque há um povo aqui no Brasil que ama aquela nação e que ora por aquela nação. Mas, lamentavelmente, do ponto de vista político e diplomático, houve um posicionamento inverso a isso, né? Então a gente vai ter nesse momento, quando Israel estiver ali sendo, de certa forma, sucumbido antes da descida gloriosa, as nações que vão estar contra Israel, desejando sua morte, e nações que vão estar a favor. E esses dois grupos vão ser julgados e recompensados. Como é que vai se dar esse momento? No retorno de Cristo em glória, quando ele destruir os exércitos confederados do anticristo, porque precisa a gente entender, do ponto de vista geopolítico, ninguém briga sozinho, se não tiver um opositor. Então tem as potências do chamado leste. Por 100 razões, né? Tem as potências do leste e as potências ocidentais. Que essas potências ocidentais são elas que darão suporte ao anticristo. O poderio bélico, político e militar. Mas existem as oposições, porque o movimento Nova Era, quando Daniel fala dos 10 reis que dará o seu poder ao anticristo, o movimento Nova Era dividiu o mundo em 10 regiões administrativas, que alguns teólogos pensam que esses 10 reis não seriam 10 nações em si, mas 10 regiões administrativas. Porque o Japão, apesar de estar no Extremo Oriente, é considerado um país ocidental dentro da geopolítica, né? Veja que absurdo, né? É considerado um país ocidental, embora esteja no Extremo Oriente. E essa nação como o Japão, entre outros, fará parte desse colegiado. Mas tem outros países opositores, que o anticristo terá vitória esmagadora sobre os invasores que vêm do norte, do Extremo Oriente, e que na realidade foi uma vitória que Deus providenciou para Israel, mas ele toma para si. A gente vê isso no estudo da lição passada sobre a grande tribulação. Então agora que aqueles exércitos, o que restou foi destruído, e a carnificina é terrível, como mostra lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 em diante. Que as aves vão se fartar, será o maior banquete que elas terão de se alimentar de carne humana durante um bom tempo. E esses opositores da nação de Israel durante a tribulação, e as nações que durante milênios foram opositoras de Israel, terão a sua recompensa ali. Porque não é obrigado que ele tenha se oposto só naquele momento. Tem os fatores históricos que levaram eles a serem inimigos do povo de Deus. E no final da grande tribulação, como tem, vamos dizer assim, tá os preparativos finais, se é que eu posso usar esse termo assim, para adentrarmos ao milênio, o período de paz, de prosperidade, de glória na terra, porque hoje não existe paz.
Ele disse: paz, paz, quando não há paz. Então, essas nações, ou indivíduos, ou famílias, ou tribos, e etc., que se oporam, fizeram oposição e procuraram de alguma forma a destruição de Israel, procuraram o mal de Israel. E que, por acaso, sobreviveram aos grandes cataclismas da grande tribulação. Jesus vai juntá-los no lugar que é chamado de Vale de Josafá, onde eles serão julgados. E ele vai separar um dos outros, assim como o pastor separou o bode das ovelhas. Aquele é um preparativo, tanto os judeus ímpios, que haverá também ali, como o povo das nações, que escaparam da grande tribulação, mas haverá também um grupo de homens das nações que escaparam, como não se sabe, mas escaparam. E que não morreram, alguns se converteram e outros não, que o próprio Deus preservará um remanescente das nações, que não foram povos ruins, que vão povoar o milênio. Então, essa descida de Jesus em glória, ela, apesar de ser, a gente está falando assim, mas não é como quem estala um dedo as coisas acontecem. Tem todo um cenário preparado. Tem todo um cenário preparado. Considerando que trata-se do Rei Jesus, não é uma democracia, não é uma... É uma teocracia, é o governo de Deus. E Isaías, capítulo 32, me permita, senhores, ler esse versículo, no capítulo 32 do livro do profeta Isaías, ele diz assim, versículo 1, 1 e 2. Eis que reinará um rei, vejam só, eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo, e será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra as tempestades, como um ribeiro de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás. Quer dizer, quando ele, que é ali que se cumpre aquela palavra, que ele reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim, então, aquele momento, quando ele vai dar um julgamento para que daqueles que sobreviveram, tem nações que serão destruídas totalmente, não terá sobrevivente, mas haverá muitos povos que vão sobreviver, até porque dentro dessas nações hoje existem aqueles homens governantes que, embora eles não possam fazer determinada declaração no Conselho das Nações, mas eles trabalham nos bastidores em prol de Israel. E isto terá um peso muito grande no julgamento das nações, que na hora o anticristo já foi destruído, o Satanás foi preso, e aquele contexto ali existente para ter esse julgamento rápido da nação de Israel e das nações, é que é um momento importantíssimo, conforme nos mostra capítulo 25 de Mateus, não é verdade? Aquele contexto ali que ele vai dizer assim: mas você me disse que eu sou bendito, porque você teve fome, eu lhe dei de comer, você teve preso, eu lhe visitei, estava com sede, eu lhe dei de beber. E quando foi que eu fiz isto? E ele dirá: quando você fez a um dos meus pequeninos, você a mim o fez. Ou seja, faça sempre o bem no que diz respeito ao povo de Deus, à igreja hoje e a Israel. Porque naquele dia,
A Quem Bíblia lá chegar, né? Exato, que vai chegar a uma interrogação que as pessoas, é como se alguém que está escapando do juízo e não sabe por que está escapando. Agora, tomando um gancho do que o pastor João acaba de falar, necessariamente dentro desse esquema que já está no fim da grande tribulação, falando das nações que vão passar pelo juízo das nações, chamadas pelo próprio Cristo de nações ovelhas, nós somos remetidos quase que necessariamente ao debate acerca de como se dará, ou que se dará, ou não, salvação na grande tribulação. Então, a própria ideia de Tribunal das Nações, ela já implica dizer que haverá salvação, inclusive para os gentios. E a forma como essas nações elas vão se postar, elas vão se comportar e tratar o povo escolhido de Deus é determinante. É determinante. Agora, existe também um aspecto aí, eu quero salientar, um aspecto de continuidade. Continuidade em que sentido? O método, digamos assim, da salvação revelado na Bíblia sempre foi pela graça mediante a fé. Mas nós estamos agora em um período, digamos, diferente da história da salvação. A igreja, ela foi levada. O Espírito Santo, mesmo operante, ele não reside mais. Porque diz a Bíblia que o Espírito reside na sua igreja, então o ministério de residência do Espírito dentro de nós não haverá mais, mas o Espírito Santo continuará operando na grande tribulação. Então, mesmo que o Espírito Santo, alguém até especula, será que o Espírito Santo sairá da terra? Será que o Espírito Santo ele não operará mais na grande tribulação? E muitos até dizem e especulam se haverá graça na grande tribulação. Nós dizemos que haverá graça, porque se haverá salvação, haverá graça. Então, vejamos bem, na grande tribulação, nós temos o ministério do Espírito Santo para convencer o homem do seu pecado, porque haverá salvação. Nós vemos também um certo avivamento na grande tribulação. Nós temos os 144 mil que já foram citados, selados das 12 tribos de Israel, que foram selados pelo Espírito Santo e têm uma missão: pregar o evangelho às nações que não conhecem ainda o Evangelho, as nações chamadas nações gentílicas. Nós temos também o ministério das 2 testemunhas, que o Apocalipse fala. Temos também o ministério de um anjo, que a Bíblia diz que ele tem o Evangelho eterno e prega o Evangelho eterno, fora aqueles que vão morrer de fato pelo Evangelho. Apocalipse capítulo 7 fala de uma grande multidão, que veio de todas as tribos, de línguas e povos, ou seja, se refere aos gentios, depois dele falar dos 144 mil, que foram lavados, tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Isso significa dizer que elas foram alcançadas de certa forma pelo Evangelho. Mas para aqueles que não morreram durante o período tribulacional, estiverem vivos durante o advento de Cristo, a segunda vinda em glória, no final da grande tribulação, esses passarão pelo Tribunal das Nações. E a fé que eles tiveram diante da mensagem de Cristo, que foi pregada pelos judeus convertidos, pelo anjo e pelas 2 testemunhas, é determinante, como também é determinante o apoio que eles vão dar ao povo escolhido de Deus. Leandro, também é possível que nesse momento, né, estarão diante da figura mais importante da história humana, o próprio Cristo. Eu acredito que será quase impossível que alguém, depois que ver sua manifestação gloriosa, né, o seu poder e atuação na proteção de Israel e daqueles que estão com Israel, ou seja, em qualquer recanto do mundo, quem estiver tendo a possibilidade de assistir, né, esse grandioso evento, ainda que tenha se posicionado a princípio contrário a Israel, é possível que nesse momento ele se converta, não? Eu diria que Apocalipse, vamos ler um texto? Vamos ler Apocalipse 19, o escritor, quando ele fala justamente do aparecimento de Cristo em glória, não é? Para julgar aquelas nações, na verdade, o juízo de Deus acontece aqui, o juízo porque o tribunal das nações dá-se a entender que será logo após a vingança da ira do Filho de Deus, quando ele virá, e é o que nós chamamos da guerra do Armagedon, e depois teremos então o tribunal das nações, para que as nações que passarem e forem aprovadas por esse tribunal
adentrem ao reino milenial de Cristo, nós temos aqui no capítulo 19, não é? Capítulo 19, versículo 15, que aqui ele cita, na verdade, faz uma referência a um salmo. Salmo 2 e o verso 9. Mas vamos ver aqui o versículo 15. Não é? E o pastor João aqui ele também pode nos ajudar com alguma colocação. Diz assim: e da sua boca saía uma aguda espada. Uma aguda espada. É claro que isso daqui é uma linguagem até mesmo metafórica para falar do poderio que o Filho de Deus terá. Porque as nações estão mancomunadas para destruir Jerusalém, Israel que está acuada, e quando vem o Filho de Deus vindo nas nuvens, dá-se a entender por esse texto que eles não se arrependem automaticamente, mas a ira deles parece que dobra, parece que aumenta. Parece que eles não temeram a própria vinda do Filho de Deus. E quando diz que saiu uma espada aguda, afiada da sua boca, isso quer falar do poder, o poder destruidor que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, terá neste evento. Ele diz, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele diz, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E esse texto, essa expressão, regerá com vara de ferro, a gente pode conferir, por exemplo, em Salmos 2 e 9. Né? Salmo 2 e 9, ele faz como que uma citação desse texto. Nós vamos ler aqui. Eu acho que é importante esse texto, que é um texto, um salmo, que nós podemos chamar de messiânico também. Um salmo messiânico, dentre tantos salmos messiânicos. Salmo 2 e 9. Vamos ler a partir do 7. Verso 7 diz assim, 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações. Veja que aqui é o contexto justamente escatológico. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Isso daqui também necessariamente nos remete também antes à própria aliança davídica, onde Cristo reinará na terra e se cumprirá literalmente as profecias que Deus fez ao povo de Israel. Muito bem. Aí diz aqui o seguinte, versículo 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Olha aí. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então fica muito claro aqui que depois da grande tribulação, e antes do tribunal das nações, haverá aqui já o juízo de Deus caindo sobre essas nações. Cristo regerá eles com vara de ferro. Juízo severo, né? Severo. Então, pastor, há o juízo das nações e evidentemente, e talvez os grandes e maiores opositores até nossos inimigos espirituais, também estarão sendo julgados neste momento. Né? E qual será o julgamento encaminhado para eles, né? Para que assim a gente abra as portas do milênio para a próxima lição. Olha, eu fiz uma anotação sobre alguns desses julgamentos e nós temos, sem falarmos no julgamento do trono branco, nós temos o julgamento da nação de Israel. Não um julgamento para condenação, quando eles se converterem ao Senhor. E isto, do Ezequiel, no capítulo 20, versículo 37, versículo 38, e Zacarias 13, 8 e 9, ele fala bem desse ponto. Temos, como já falamos, o julgamento das nações, onde povos que se opuseram ao Senhor e foram inimigos da obra de Deus e de Israel serão julgados. Alguns desses povos e nações serão absolvidos e adentrarão ao milênio. É o julgamento das nações. Lá em Mateus 25, 31 a 46. Ainda podíamos ver isso em Isaías 34, 1 e 2, e Joel 3, 11 a 16. Depois do julgamento dos anjos caídos, conforme Judas fala a esse respeito, e Pedro, na sua segunda carta, 2 e 4. Deus os encerrou
em cadeias eternas até o juízo daquele grande dia. Haverá, porque o julgamento do trono branco não será um julgamento simplesmente para demônios, para anjo caído. Será um julgamento para os ímpios. E depois de tudo isso, lá no final do milênio, o julgamento do grande trono branco. Agora, nesse período aqui, haverá uma grande ressurreição. Aliás, essa ressurreição é chamada na Bíblia de a primeira ressurreição. Né? Muito bem. É chamada na Bíblia de a primeira ressurreição, que é os mortos em Cristo da grande tribulação, da grande colheita, mas que perderam suas cabeças, digamos assim, e foram mortos. Há quem diga, isso aqui é polêmico, pense numa polêmica, que o justo da antiga dispensação ressuscitaria aqui. Outros acham que é mais provável que subiram junto com a igreja. Outros defendem o ponto de vista que Daniel teria mostrado lá no capítulo 12, que isso acontece nesse momento. E a opinião do autor da nossa lição é que os santos do Antigo Testamento fazem parte da igreja. Fazem parte da igreja. Embora a igreja em si seja um grupo entre os vários grupos de remidos, como se ela estivesse numa posição, porque ela é a noiva do Cordeiro, agora a esposa. Mas essa ressurreição, que é chamada de primeira ressurreição, que diz, e os outros mortos, lá em Apocalipse 20, não reviveram até que os 1000 anos se acabarem. Então essa ressurreição é no começo, antes de adentrar o milênio, ou seja, nessa vinda gloriosa de Cristo, em glória, haverá uma ressurreição, sim, é muita gente que vai ressuscitar ali. Pastor João, me permita. O senhor entrou em um ponto que é muito importante, que é um tema que, inclusive, eu esperava que a lição trataria de forma separada, por causa justamente da importância da temática, que é a natureza da ressurreição. E eu queria acrescentar ao que o pastor João falou, em relação à natureza da ressurreição, o seguinte: quando você vê em Apocalipse capítulo 20 a expressão primeira ressurreição, isso na mente de alguns pré-tribulacionistas tem causado uma série de problemas, porque eles querem ver essa expressão primeira ressurreição de uma forma matemática. Mas não é assim. Aritmética, mas não é assim. Não é assim, pastor? Não é. Porque se fosse assim, cronologicamente, matematicamente, nem a própria ressurreição que se dará com o arrebatamento da igreja é a primeira. Porque diz a Bíblia que Cristo é a primícia dos que dormem. Então, é um sentido não matemático, mas é um sentido qualitativo. É uma ressurreição, por que primeira? Porque é a ressurreição para a glória eterna. Né? Não é assim, pastor João? Então, nesse caso, pastor, o outro julgamento do anticristo, né, do próprio diabo, nosso inimigo, eles nesse momento também não vão escapar, né, do seu julgamento. Isso aqui, capítulo 20, parte do capítulo 20, acontece exatamente nessa vinda gloriosa de Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. Alguém já disse que é como se o anjo chegasse com um mandado de prisão para Satanás, e você está preso, Satanás. Como que eu estou preso? Está aqui, a ordem de prisão. E vai maniatá-lo, e lançou no abismo, e ali o encerrou e o pôs sobre ele, selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Até que os 1000 anos, veja, ainda há quem diga que não há esse milênio, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Por quê? Quando estudamos sobre o milênio, a gente vê isso aqui com mais propriedade. Por quê? Porque há uma população, haverá nascimentos e mortes durante o milênio. E uma população que nasceu, embora Satanás tivesse preso, mesmo assim, ainda aquelas pessoas não foram regeneradas assim, elas não foram, não morreram, ressuscitaram, etc. Ainda tem, o pecado ainda existe no gênero humano, embora domado
porque o Senhor Jesus Cristo regerá com vara de ferro, conforme ele leu, haverá ordem durante o milênio. Ordem. Que é a nossa próxima lição, que certamente vai também nos empolgar da mesma forma. Verdade. E diz assim, mas os outros mortos, versículo 5 do capítulo 20, não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, como ele já explicou isso aqui. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre ele não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Meu querido Marcelo, eu louvo a Deus porque... então isso aqui acontece exatamente nessa descida de Cristo. Louvamos a Deus. Esse é, na realidade, o objetivo maior desse retorno de Cristo. Nós estaremos contemplando, né? Tudo Exatamente, isso numa posição... Pense que posição elevada. Os adversários de Israel foram punidos severamente, os adversários espirituais também. Israel foi restaurada ali espiritualmente, né, cumprindo-se a outra parte da profecia, né, Leandro? Sim. E aqueles que se aliaram a Israel estão ali também de pé, preparados e aguardando que a porta do milênio se abra, que é a nossa próxima lição. E o senhor observe bem que o falso profeta, o anticristo, não terão direito a julgamento. Serão lançados. Direto. Serão lançados. São lançados direto. Não passarão pelo tribunal, não tem tribunal para eles. A gente tem uma lição... Satanás já foi julgado. A gente tem uma lição que com certeza desperta, né, muito o debate, a curiosidade, né? E há uma necessidade nossa e que todo professor de escola dominical, com certeza, né, com muito equilíbrio e bom senso, deve fazer essa exposição nas salas de aula, sempre respeitando os limites, né, traçados pela Bíblia. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar junto com os irmãos e pedir-lhes assim que pastor João, Leandro, deixe suas considerações e seus agradecimentos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José, e à superintendência da Escola Bíblica Dominical, pela oportunidade que eu tenho tido aqui, dada por Deus em primeiro lugar, mas pela boa vontade desses homens, de poder falar a palavra de Deus, que é uma coisa que está na minha alma. Eu gosto de falar das coisas de Deus. Amém. Isso me dá saúde, me dá paz interior, me dá ânimo. É como se eu renovo minhas forças. Glória a Deus. Quando eu falo, é aquele que diz, dá esforço ao cansado, né? E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso se cumpre literalmente na minha vida. Então eu louvo a Deus por tudo e peço que você, meu amigo, meu irmão em Cristo, você leia a Bíblia. Não se lê mais a Bíblia hoje, estão dizendo por aí. Leia a Bíblia. Leia 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 24 e 25 de Mateus e Apocalipse, para você entender melhor esse contexto. Pelo menos está aí em leitura bíblica. Você não pode deixar de fazer essa leitura. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Isso vai lhe ajudar muito no entendimento da palavra de Deus. Amém. Irmão Leandro, suas considerações. Primeiramente, queria agradecer pelo convite muito honroso, não é, que eu recebi para estar aqui. E, primeiramente, agradecer a Deus, porque, como o pastor João colocou, falar da palavra de Deus é algo que renova nossas forças. E é uma dialética que cria até um novo conhecimento dentro de nós. Reforça aquilo que nós já sabemos e abre novos horizontes para que o conhecimento possa, de fato, se expandir. Então, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer também a destra favorável do nosso pastor presidente, que tem sido um homem que tem zelado pela doutrina e pelo ensino legítimo da palavra de Deus. Também não podemos deixar de agradecer a toda a superintendência, na pessoa do pastor Stevens, que é o primeiro superintendente, o nobre pastor Marcelo também, e como também o nosso pastor Biratã,
esse homem de Deus que tem nos dado um apoio e nos possibilitou também a estadia aqui neste momento. Então é um momento maravilhoso e que cada palavra, cada referência bíblica, cada conceito teológico, cada explicação doutrinária que foi mencionado aqui possa ser aí onde você está, rememorado, pesquisado, vasculhado e possa ser depois transmitido com segurança, porque essa é a tentativa de se aproximar cada vez mais daquilo que é o legítimo ensinamento da palavra de Deus para nossas vidas. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a Deus também pelas preciosas vidas que nos acompanharam até este momento. Rogamos vossas orações, né, para que Deus continue nos dando sabedoria e discernimento para dar continuidade nesse trabalho. E se você, meu irmão, você, minha irmã, que ama estudar a palavra de Deus e deseja fazê-lo, como já foi dito, com propriedade, com confiança, nós temos à sua disposição a Escola Teológica das Assembleias de Deus em Abreu e Lima, que está com matrícula aberta e você pode ser mais um desses seminaristas privilegiados que vão estudar com mais profundidade e propriedade as Sagradas Escrituras. Está à sua disposição também o canal no YouTube para que você nos acompanhe, se inscreva, comente e faça suas sugestões. Também não deixando de fazer menção do aplicativo da nossa igreja, né? Você pode acessar aí através do seu telefone móvel, né? E baixar o aplicativo IEADALP e também usufruir de todas as ferramentas, de todas as mensagens, de todas as lições bíblicas que estão à sua disposição. Louvamos a Deus mais uma vez por essa maravilhosa lição e aguardamos você na próxima lição, que tratará também de mais um importante tema para a nossa edificação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.